Glorioso Deus, aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, todos meus queridos e amados irmãos. Meus amados, queridos irmãos, estamos aqui, irmãos, para trazer mais uma vez uma mensagem de reflexão, uma mensagem que vem do coração de Deus, para que possa, na nossa vida, nos trazer alento, nos trazer força, fé, coragem, ânimo e a certeza que a bondade de Deus dura para todo o sempre. A bondade de Deus está estendida para todos os seus filhos, para todas as suas filhas, para todos aqueles que crêem no seu poder, na sua glória. A sua mercê da sua bondade está estendida para o nosso socorro, para o nosso refúgio, para a nossa fortaleza, para a nossa alegria, para o nosso júbilo e a certeza de que Deus é a nossa segurança. Vamos ler, irmãos, uma passagem nas Escrituras, no capítulo 9 de 2 Samuel. Essa passagem fala de um filho de Jonatas, em que Davi, ele teve uma breve lembrança de Jonatas, seu melhor amigo, uma pessoa que ele gostava, que ele amava espiritualmente, que Jonas era um companheiro fiel. Muitas das vezes era contrária às atitudes do seu pai Saul, para ser em favor de Davi, porque Jonatas, ele era um homem, que tinha o entendimento de que o trono do seu pai já havia sido rasgado, que o trono do seu pai havia sido destituído por Deus, e a aliança de Deus era com Davi. Então assim, Jonatas prestou honras a Davi. Jonatas foi fiel a Davi. Jonatas foi sincero, foi íntegro, foi reto com Davi. Irmãos, nós temos que ser íntegros, nós temos que ser sinceros. Nós temos que praticar a retidão. Nós temos que ser transparente. Nós temos que saber ouvir a voz de Deus. Qual é o propósito, qual é a vontade, qual é a certeza de Deus. E aqui Jonatas, ele não questionou, porque ele sabia que o seu pai tinha pecado contra Deus, tinha feito tudo o contrário à vontade de Deus, tinha virado as costas para Deus. Jonatas sabia que Davi era o novo rei. E Davi aqui, nessa passagem, ele lembra do filho de Jonatas. Filho de Jonatas, Mefibosete, que estava esquecido em Lodebar, a terra do esquecimento. A terra, aonde estavam aquelas pessoas esquecidas, um lugar distante de Jerusalém, um lugar de miséria, um lugar de desprezo, um lugar de dor, aonde esse filho de Jonatas, como diz aqui, dessa forma, você não vai começar a ler aqui os versículos posteriores, do versículo 7 em diante. Então Davi tranquilizou dizendo, vamos ler aqui, quer ver? Do versículo 8. Então Mefibosete lhe fez referência e declarou: ó Senhor, quem é este teu servo para dares a tua preciosa atenção? Não valo tanto quanto um cachorro morto. Veja o reconhecimento desse homem, como que ele se sentia.
Ele se colocou perto de um cachorro morto e dizia que ele não valia nem como um cachorro morto. Ele vivia na terra do esquecimento, numa terra árida, numa terra seca, num deserto, esquecido por todos. Mas esse homem esquecido por todos foi lembrado por Deus. Foi lembrado pelas atitudes, por os bons frutos do seu pai, que produziu para beneficiar o reino de Davi, para beneficiar o escolhido do Senhor. Então, irmãos, todos que beneficiam os filhos de Deus, espiritualmente, eles são automaticamente beneficiados. Jonatas mostrou toda a sua honraria, todo o seu temor, todo o seu respeito pelo que Deus determinou. E o seu filho foi agraciado, aonde Davi se lembrou de Jonatã, do seu companheiro de guerras, de peleja, do seu companheiro fiel. E numa terra distante, numa terra de desprezo, onde esse moço, ele era aleijado, ele era de uma paralisia, e vivia lá nessa localidade, né? Como ele mesmo diz aqui, fez referência e declarou: Senhor, quem és o teu servo para dares preciosa atenção? Não valo menos que um cachorro morto. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho teu, ó Senhor, tudo o que pertence a Saul e toda a sua família. E tu cultivarás a terra dos teus filhos, e os servos colherão dos frutos, para que o filho do teu filho tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerás sempre na minha mesa. Veja que Ziba foi diferente, ele deu certos benefícios financeiros. Mas aqui, o filho de Jonatã, ele falou: não, você vai comer aqui na mesa. Você aqui vai participar do reino. Você aqui vai participar do reino que Deus me deu. O mesmo reino que teu pai honrou. Você vai comer na mesa desse reinado. Vale a pena honrar o reino de Deus. Vale a pena honrar o reino de Deus, honrar a palavra de Deus, honrar a vontade de Deus. Aquele que honra a vontade de Deus, aquele que honra a palavra de Deus, Deus honra ele. Deus honra a sua vida. Deus honra em tudo, porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Então, assim, como nós falamos que Jonatã, o seu filho, foi beneficiado, aquela mulher em que Elias, ela fez um quartinho para que ele se hospedasse, beneficiando Elias, colocando Elias para dormir no quartinho de hóspede. Quando Elias terminou a sua missão, e ele já ia embora, aquela mulher era estéril, e Elias profetizou que aquela mulher teria um filho. E aquela mulher concebeu um filho. Então veja, ela honrou o homem de Deus e Deus honrou ela. Porque, irmãos, nós temos que honrar um servo de Deus. Muitos pensam que honrar o servo de Deus é honrar através de elogios, é através de beneficiar financeiramente. Não, irmãos. É honrar a qualidade de um verdadeiro cristão. É honrar um verdadeiro cristão que está realmente em prol do reino do céu, que realmente vive a palavra, que realmente exorta a palavra verdadeira de Deus. Toda vez que você honra um servo de Deus, você está sendo honrado, você está sendo agraciado por Deus. Porque aquele que carrega
a verdadeira autoridade da palavra. Aquele que vive a vontade de Deus, ele beneficia todos aqueles que ouvem e guardam no seu coração. Aí aqui fala assim, dessa forma assim: tu cultivarás as terras, e os teus filhos, os teus servos, colherá dos frutos, para que os filhos do teu Senhor tenham alimento para comer. Mas Mefibosete, filho do teu Senhor, comerá sempre na minha mesa. E Ziba, filha de 15 anos, e 20 servos de Ziba, respondeu ao rei: o teu servo fará tudo o que o Senhor ordenou. E o rei acrescentou a Mefibosete: passará a comer à minha mesa como um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho pequeno. Aqui já entra em outro contexto. Aqui para encerrar fala assim: assim Mefibosete, que era deficiente dos 2 pés, passou a morar em Jerusalém, e todos os dias fazia as suas refeições em companhia do rei, partilhando da mesma mesa. Veja que outra hora Mefibosete estava na terra esquecida, a terra do desprezo, aonde ele foi esquecido pela sua deficiência, aonde ele foi deixado lá pela sua deficiência. Mas Deus, como já foi relatado lá atrás, lembrou de Mefibosete por causa de Jonas, que honrou o rei que Deus escolheu. E esse foi lembrado, foi tirado da terra do esquecimento, para comer na mesa do rei, para participar do banquete do rei. Aqui, irmão, o que nós podemos tirar desse contexto? O que nós podemos tirar da atitude de Davi? O que nós podemos tirar de aprendizado dessa história de bondade de Deus, dessa história de amor de Deus, dessa história que Deus lembrou desse jovem esquecido, A terra de Lodebar era uma terra onde só tinha peregrino, só tinha gente desprezível para a sociedade, aonde eles iam lá e se refugiavam. Mas Deus lembrou de Mefibosete, assim como Deus lembrou desse homem. O que nós podemos tirar desse contexto dessa história? O mesmo Deus que fez isso, a mesma sua bondade, é a mesma bondade de hoje, é a mesma bondade de agora, é a mesma bondade do já. Das vezes, se sentimos esquecidos, se sentimos desprezados, a dificuldade bate na porta, tantos fardos, tantos pesos que sobrevêm às nossas vidas, se sentimos esquecidos, mas Deus não se esquece dos seus filhos. Deus não esquece das suas promessas. Deus não esquece daquele que não esquece da sua palavra. Então nós temos que ser persistentes e persistir firme, porque uma hora o socorro do Senhor vem. Uma hora a bondade de Deus nos socorre e nós vamos estar comendo na mesa do rei. Aqui não estou falando de comer do melhor da terra, como se fala, mas comer na mesa do rei espiritual, porque nós estamos lançados numa terra do esquecimento, não material, mas esquecimento espiritual. Porque aqueles que era para apacentar as ovelhas, aqueles que era para pregar um evangelho com fundamento bíblico,
Aqueles que era para pregar um evangelho cristocêntrico, Cristo como Salvador, Cristo como fortaleza, Cristo como luz, Cristo como caminho, Cristo como redentor, Cristo como autor e consumador da salvação, tem sido esquecido. Tem sido esquecido esse evangelho para se pregar para essas pessoas. E automaticamente essas pessoas têm caído na terra do desprezo, na terra do esquecimento, do pecado. Tem se entregado para a vaidade, para o costume, para a cultura mundana que tem alastrado os púlpitos das igrejas. Aqueles pastores que tiveram chamado para cuidar das ovelhas, lançaram as ovelhas nessa terra do esquecimento, em Lodebar, numa terra seca, numa terra árida, uma terra que não tem água, uma terra que não tem vida, uma terra de forasteiro. Isso que tem acontecido com as igrejas. Mas o Deus de bondade, Ele vem para levantar homens e mulheres de Deus, para te tirar da terra do esquecimento, para te tirar desse comodismo de ficar estancado no estágio pecaminoso, ficar estancado numa terra seca, numa terra que não tem fruto, numa terra que não tem vida, numa terra que não tem virtude, numa terra que não tem milagre, para comer na mesa do Rei da Glória, para comer da mesa do Rei da Glória frutos espirituais, transformação de verdade, ser cheio do Espírito. Porque o que nós podemos fazer em paralelo a essa palavra? Porque tudo que a palavra demonstra, ela traz um paralelo com o mundo material com o mundo espiritual. Nós podemos trazer para o mundo espiritual, aonde Deus, na representação do rei aqui, do rei Davi, Ele nunca esquece os seus filhos, mesmo que esteja lançado no desprezo daquelas pessoas que era para cuidar. Aquelas pessoas que era para estar ali doando a vida espiritual para essas pessoas, levando para essas pessoas o melhor da mesa do Senhor. O melhor da mesa do Senhor, a palavra viva, eficaz, uma palavra de poder, uma palavra de virtude, uma palavra de transformação, uma palavra de glória, uma palavra de unção, uma palavra de mudar o rumo, o destino da história espiritual. Então assim, o Rei da Glória, Ele tem lembrado de nós, nessa terra do esquecimento, nessa terra de desprezo, nessa terra de labor, para que nós possamos comer da sua mesa, para comer da sua palavra, para beber da água cristalina Jesus Cristo, para revigorar nossa força, para revigorar nossa fé, para revigorar a certeza que Deus não esqueceu de nós. Deus não esqueceu da nossa casa, da nossa família. Deus não esqueceu daquele que está na droga. Deus não esqueceu daqueles que estão jogados debaixo da ponte. Porque esse se comparava a um... Ele disse que não se comparava nem a um cão morto. Deus não esquece os que estão lá na sarjeta. Deus não esquece os que estão jogados, esquecidos pelo homem. Esquecido pelo pai, esquecido pela mãe, esquecido pelos avós, esquecido até muitas das vezes pelos irmãos da igreja, até muitas das vezes por pastores. Mas Deus não esqueceu. E Deus traz essas pessoas para comer da sua mesa, para ser consolado, para ser preenchido do seu espírito, para ser cheio da sua glória, para ser cheio da sua virtude, para ser cheio de fé, para ser cheio de autoridade, para ser cheio
da glória de Deus para vencer a dificuldade, para vencer as crises espiritual, a crise no casamento, a crise na sua vida particular, crise muitas das vezes que se levanta e se sente esquecido. Deus não esquece de ninguém. Deus nunca esqueceu do ser humano. Quando Deus fez o homem, e quando o homem traiu Deus, virou as costas para Deus, mesmo assim Deus foi criando projetos e mais projetos, e os homens quebrando os projetos que Deus ia fazendo. Levantando Davi, levantando Moisés, levantando Noé, e levantando homens de Deus, para ir criando, levantando Abraão, para ir criando novas alianças. E o homem foi quebrando. Quando ele viu que o homem não estava conseguindo resolver tirar o homem da terra do esquecimento, da escravidão do pecado, da escravidão do erro, ele enviou o seu próprio filho. Ele enviou o seu filho na terra para nos tirar dessa terra, dessa escravidão espiritual. Trazendo uma nova aliança, um novo concerto. Nos oferecendo uma nova mesa. E essa mesa, aonde nós vamos se assentar, lá na sua glória. Então assim, Deus nunca esqueceu da humanidade. Então, ao longo dos anos, ele foi sempre criando algo para fazer uma nova aliança com o homem. E por último, ele trouxe o seu filho. Muitas das vezes é nós que esquecemos de Deus. É nós que esquecemos de Deus, não é Deus que esquece de nós. É nós que viramos as costas para Deus. Não é Deus que vira as costas para nós. É nós que abraçamos o pecado. É nós que trazemos o mal para a nossa vida. Então essa é a mensagem. Terra do esquecimento. Quantas almas estão esquecidas? Quantas almas precisam de um abraço? Quantas almas precisam ouvir uma mensagem de poder e de glória que possa entrar na divisão da sua alma, que possa mudar o seu sentimento, que possa mudar o seu pensamento, que possa mudar a direção da sua vida. A palavra de Deus pode. Esse Deus pode, como mudou o destino desse moço aqui que fala assim Mefibosete, que era deficiente dos 2 pés. Lembre-se que nessa época os deficientes eles eram tratados, como algo desprezível, como um peso sobre a sociedade. Era tratado como um peso. Então o que acontecia com essas pessoas? Muitas das vezes era abandonado. Nascia, era abandonado. Que nasceu deficiente. Lembra que vários, lá no tanque Betesda, vários coxos, vários deficientes ficavam ao redor ali para receber o milagre naquele tanque. Então era gente que ficava ali peregrinando. Era gente que a morada dele era as ruas. As suas famílias, os seus familiares, muitas das vezes, os esqueciam. Mas Deus não esquece da nossa deficiência. Deus não esquece dos deficientes. Deus não esquece. Deus está de braços abertos. Deus está com a sua bondade estendida. Só basta nós meditar na palavra. Só basta nós lembrar do que Deus já fez na nossa vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.